Se você faz isso logo depois que acorda, você já perdeu seu dia antes mesmo de começar. E não tem nada a ver com acordar tarde ou não ter disciplina. Tem a ver com uma escolha automática que você faz todos os dias, quase sem perceber, e que está drenando sua energia logo nas primeiras horas. O mais perigoso é que isso parece inofensivo, parece normal, parece até parte da rotina. Só que na prática, você está entregando seu foco, sua clareza e sua motivação antes mesmo de usar isso para algo importante. Agora pensa comigo. Você acorda com energia mental limpa, com o cérebro descansado, pronto para criar, decidir e agir. Esse é o momento mais valioso do seu dia. E mesmo assim, você desperdiça isso. A forma como você começa determina a direção que você segue. E se o início já está comprometido, o resto do dia vira consequência. Agora, presta atenção nisso. Existe um comportamento específico que está roubando sua energia sem você perceber. E depois que você enxergar, vai ser impossível ignorar. Porque o erro não está no seu dia inteiro. Ele começa nos primeiros minutos. Você acorda e antes mesmo de pensar no seu dia, já pega o celular. Abre uma mensagem, vê uma notificação, entra em uma rede social. Em poucos segundos, sua mente já está cheia de informações que não têm nada a ver com as suas prioridades. Você ainda nem começou o seu dia, mas já está reagindo ao dia dos outros. E esse é o erro invisível. Não parece grave, porque é rápido. Parece que não faz diferença. Mas faz. Porque nesse momento você entrega o controle da sua atenção. Onde vai sua atenção, vai sua energia. E se a sua atenção já começa dispersa, sua energia segue o mesmo caminho. Você sai do estado de clareza e entra em um estado de reação. Em vez de decidir o que é importante, você responde ao que aparece. Em vez de agir com intenção, você se adapta ao que vem de fora. E sem perceber, sua mente já começa o dia fragmentada. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você já começou o dia assim? E como esse padrão impacta o resto das suas horas? Porque o problema não é só o que você faz. É o estado mental que você cria logo no início. E para entender por que isso tem um impacto tão grande, você precisa enxergar o que realmente acontece com seu cérebro nesse momento. Existe um detalhe que muda tudo, e quase ninguém presta atenção nisso. Quando você acorda, seu cérebro não está no mesmo estado de quando você já está no meio do dia. Ele está mais sensível, mais aberto, mais influenciável. É como se estivesse em um modo de programação. Isso significa que tudo o que entra na sua mente nesse momento tem um impacto muito maior. O estado mental em que você começa define o padrão que você sustenta. E as primeiras decisões do seu dia não são apenas decisões. Elas são comandos. Agora, pensa no que acontece quando a primeira coisa que você faz é consumir informação aleatória. Notícias, redes sociais, mensagens, problemas dos outros. Você está literalmente treinando seu cérebro para começar o dia em modo de reação, comparação e distração. E isso se instala. Seu foco fica mais fraco, sua mente mais inquieta, sua energia mais fragmentada. Não porque você não tem capacidade, mas porque você programou o seu estado inicial da forma errada. Agora presta atenção nisso. Se os primeiros minutos do seu dia definem o padrão das próximas horas, então o problema não está no meio do seu dia. O problema começa antes de você perceber. E é exatamente isso que cria um efeito em cadeia que você sente, mas nunca conecta com a origem. Você não perde energia de uma vez. Você perde em sequência. Tudo começa com uma pequena distração. Um olhar rápido no celular, uma mensagem, um conteúdo qualquer. Parece irrelevante, mas esse pequeno desvio altera o seu estado mental. Seu foco já não está mais limpo. A partir daí, o resto do dia começa a seguir esse mesmo padrão. Você se distrai com mais facilidade, demora mais para entrar em tarefas importantes, sente mais resistência para começar. E isso gera outro efeito. Você executa menos do que poderia, não porque não sabe o que fazer, mas porque não consegue sustentar a atenção por tempo suficiente. E no final do dia, vem a frustração. Pequenas ações repetidas criam grandes resultados. E aqui, acontece o contrário. Pequenas distrações repetidas criam grandes perdas. Agora conecta isso.
Não foi o dia inteiro que deu errado. Foi o início que definiu o ritmo. Você começou reagindo, continuou disperso e terminou insatisfeito. Esse é o efeito dominó. E enquanto você não interromper esse primeiro movimento, todo o resto continua caindo na mesma direção. Mas existe um comportamento específico que dispara esse efeito. Um padrão tão comum que quase ninguém questiona. E quando você identificar isso, vai entender por que seu dia sai do controle tão rápido. Agora fica claro o que realmente está acontecendo. O problema não é o celular. Não são as redes sociais. É um padrão mais profundo. Reatividade imediata. Você acorda e, em vez de iniciar o seu dia, você reage ao que aparece. Mensagens, notificações, notícias, conteúdos. Você não escolhe. Você responde. E no momento em que você faz isso, você perde o controle. Quem não define a própria direção acaba seguindo a direção dos outros. E é exatamente isso que acontece aqui. Você começa o dia resolvendo o que não é seu, pensando no que não é prioridade, gastando energia com estímulos que não constroem nada. E quando finalmente tenta focar no que importa, sua energia já foi parcialmente consumida. Agora presta atenção nisso. Não é sobre o que você faz depois. É sobre o estado em que você entra logo no começo. Se você começa reagindo, você continua reagindo. Se você começa disperso, você permanece disperso. E sem perceber, seu dia inteiro vira uma sequência de respostas ao invés de decisões. Agora pensa com clareza. Se você não assumir o controle nos primeiros minutos, em que momento você acha que vai assumir? Porque enquanto esse padrão continuar, sua energia vai ser usada antes mesmo de ser direcionada. E existe uma razão ainda mais profunda para isso te afetar tanto. Agora você precisa entender o que isso faz com você. Não só no comportamento, mas no seu estado interno. Quando você começa o dia reagindo, você ativa múltiplos estímulos ao mesmo tempo. Informação, comparação, urgência, curiosidade. Seu cérebro entra em sobrecarga logo nos primeiros minutos. E isso tem um custo alto. Sua atenção fica fragmentada. Sua mente começa a pular de um assunto para outro. Você perde profundidade antes mesmo de tentar focar. Energia segue a atenção. E quando sua atenção está espalhada, sua energia também se dispersa. Além disso, você entra em um estado emocional instável. Uma notícia pode gerar ansiedade. Uma comparação pode gerar frustração. Uma mensagem pode gerar pressão. Tudo isso antes mesmo de você decidir o que fazer com o seu dia. Agora pensa com clareza. Você não está apenas gastando tempo, está gastando sua melhor energia, aquela que deveria ser usada para criar, pensar e executar. E o mais crítico é que isso reduz sua capacidade de entrar em foco profundo mais tarde, porque sua mente já começou o dia acelerada e desorganizada. Você não perde só minutos, você perde qualidade mental. E quando sua energia já começa comprometida, todo o resto do dia exige mais esforço para produzir menos resultado. Mas existe uma forma de inverter completamente esse padrão. E começa com uma mudança simples, mas poderosa, na forma como você decide iniciar o seu dia. Existe uma mudança simples que separa quem vive no controle de quem vive reagindo. Agir antes de reagir. Nos primeiros minutos do seu dia, nada externo deveria definir o seu estado. Nem mensagem, nem notícia, nem rede social. Primeiro vem você, depois vem o resto. Isso é prioridade interna. Direção vem antes de ação. Se você não define para onde vai, qualquer estímulo te leva. Quando você começa o dia olhando para fora, você se adapta. Quando começa olhando para dentro, você decide. E essa decisão muda tudo. Porque no momento em que você escolhe o que fazer antes de consumir qualquer coisa, você entra em um estado diferente. Um estado de controle, clareza e intenção. Sua energia deixa de ser dispersa e passa a ser direcionada. Agora pensa com clareza. E se, em vez de reagir ao mundo, você começasse o dia criando algo, planejando algo ou avançando em algo que realmente importa? Você não estaria apenas protegendo sua energia, estaria multiplicando ela. Porque quem começa o dia com intenção, mantém essa intenção ao longo do dia. E isso abre espaço para um novo padrão. Simples, mas extremamente poderoso, que você pode aplicar já na próxima manhã. Você não precisa de uma rotina perfeita, precisa de um início protegido.
Nos primeiros minutos do seu dia, você cria um bloqueio. Nada de celular, nada de informação externa, nada que te puxe para fora. Só você e o que realmente importa. Pode ser silêncio, pode ser organizar suas prioridades, pode ser começar uma tarefa simples que já te coloca em movimento. O ponto não é o que você faz, é o que você evita. Sucesso não vem de fazer mais coisas, mas de eliminar o que te impede de avançar. E aqui você está eliminando a maior distração do seu dia no momento mais crítico. 30 minutos podem parecer pouco, mas esse tempo define o padrão das próximas horas. Você começa com clareza, mantém foco e executa com mais consistência. Agora pensa com honestidade. Quanto mudaria seu dia se você começasse com controle em vez de reação? Esse novo padrão não exige esforço extremo, exige decisão. E quando você aplica isso, algo interessante acontece. Você sente mais energia, mais presença e mais direção. Mas entender isso não é suficiente. Você precisa testar. Amanhã você não vai tentar melhorar sua rotina inteira. Você vai fazer um único ajuste. Acorde e não toque no celular nos primeiros 30 minutos, sem exceção. Não é sobre força de vontade. É sobre criar um espaço onde sua mente não seja invadida antes de você assumir o controle. Use esse tempo para algo simples. Organizar o dia, escrever o que precisa ser feito, começar uma tarefa leve ou apenas ficar em silêncio e pensar com clareza. Mudança real começa com ação simples e direta, não com teoria. Agora observa o que acontece. Sua mente fica mais calma, seu foco mais estável, sua energia mais direcionada. Você não começa acelerado, começa presente. E isso muda o ritmo do resto do seu dia. Agora pensa com honestidade. Se um único ajuste já altera seu estado dessa forma, o que acontece quando você transforma isso em padrão? Mas existe um último ponto que você precisa entender para nunca mais voltar ao automático. Sua energia não desaparece ao longo do dia. Ela é decidida na forma como você começa. O que você faz nos primeiros minutos não é um detalhe, é um direcionamento. É ali que você define se vai conduzir seu dia ou ser conduzido por ele. Quando você começa reagindo, você perde controle. Quando começa com intenção, você cria vantagem. Não é sobre intensidade, é sobre padrão. E o padrão que você repete todas as manhãs constrói os seus resultados, mesmo quando você não percebe. Agora fica simples de entender. Se você protege sua manhã, você preserva sua energia. Se você preserva sua energia, você executa melhor. Se você executa melhor, seus resultados mudam. Tudo começa no início. Agora a decisão é direta. Amanhã você repete o mesmo padrão, ou assume o controle nos primeiros minutos, porque quem controla amanhã, controla o dia.